Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos com Robson Almeida, Alex Salles e Débora Leite, do projeto Esporte Mais Inclusivo. Eles vão falar um pouquinho de um evento que vai acontecer, do projeto, um pouco da carreira de cada um e contar um pouquinho por trás desse projeto, quantas pessoas alcança, o que está fazendo, quem pode ajudar. Sejam bem-vindos os três. Obrigado. Obrigada. Obrigado, cara. Queria aproveitar isso aí e que vocês contassem um pouquinho dessa outra parte da vida de vocês até chegar nesse projeto, o que cada um fez um pouquinho, e depois a gente vai entrar e contar um pouco do projeto, quem a gente vai assistir, sobre o evento, sobre as famílias, sobre todo esse outro lado que as pessoas tanto querem saber. Pode escolher quem começa aí. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Robson Monteiro, eu fui atleta profissional de basquete, né? Sou formado em Educação Física, tenho especialização em Educação Inclusiva e comecei com um projeto Esporte Mais Inclusivo através de um aluno meu, que eu conheci na academia Atlética. Na Companhia Atlética, na Barra da Tijuca, que é o Vinícius Zaca. Ele é paralisado cerebral, né? E o sonho dele sempre foi participar do paradesporto. E nas aulas ele sempre me perguntava: Robson, eu quero participar. Tanto ele falar comigo, fazer um curso para poder estar incluindo ele no paradesporto. Mas quando eu cheguei no curso não era paradesporto, era de uma fundação americana, né, que trabalhava todas as modalidades olímpicas para deficientes intelectuais, né, que é os autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral e outras neurodivergências. E comecei esse caminho em 2009, né, essa caminhada com o Vinícius, fui voluntário dessa fundação americana por quase 10 anos. E, paralelamente, comecei o projeto, né, em praças públicas, atendendo as famílias, né, em situação de vulnerabilidade. E chegamos até hoje aqui, né, com aumento, né, da demanda, né, e fazendo a centralidade no esporte, né, do projeto, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar e também uma equipe de saúde para atender as famílias também. E você, Débora? Então, meu nome é Débora, eu tenho, ao longo da minha trajetória, atuei muitos anos no campo da saúde mental, né, especificamente em serviços de atendimento à população em sofrimento psíquico. Ao longo desse percurso, né, eu me identifiquei, né, de alguma forma com o tema da saúde mental, e aí é um tema transversal, porque conversa com várias patologias, né, a gente hoje tem uma sociedade muito adoecida com relação a isso, e me aproximei de Robson e de Alex ao longo do ano passado, muito com o intuito de tentar agregar ao projeto outros componentes. O Robson já faz um trabalho, né, de excelência do ponto de vista do esporte, né, de um cuidado, de um zelo, de uma perspectiva de cuidado muito além do comum. Eu acho que esse é uma das características desse projeto na sua essência, que estava com o esporte muito centrado nesse desenho, né, e uma população que demanda disso, né, de construir potencialidade com relação à convivência, né, e o público especificamente desse projeto tem essa demanda, né, da gente ter espaços de inclusão. E aí me aproximei de Robson e Alex muito com a tentativa de trazer componentes que pudesse agregar. Ao longo disso, né, trabalhei com alguns projetos sociais e também com trabalhos voluntários no campo, né, da saúde mental e da saúde de uma forma geral. E aí foi uma oportunidade de poder dialogar sobre isso e me aproximar ainda mais da temática, pensando não só o autismo, mas pensando todos os tipos de deficiência que hoje a gente tem e que geram desafios, né, de inclusão para essa sociedade que é muito padronizada. E aí, na esteira disso, a gente começa a dialogar e tentar potencializar esse projeto. E aí começa a trazer o esporte, né, qualificando esse trabalho do esporte, acompanhado do componente saúde, né, que é não só pensar a parte de cuidado médico, mas também pensar um cuidado multidisciplinar que envolvesse acolhimento, né, que envolvesse potencialidade de cuidado para os sujeitos participantes, mas também para as famílias. E aí, na esteira disso, a gente tem estreitado os laços e ampliado aí o escopo de alcance do projeto, que ainda era um projeto pequenininho, né, que acontecia na Zona Oeste, lá no bairro do Santíssimo,
E ao longo do ano passado para cá, a gente tem alcançado outras populações e outros grupos que têm, né, de alguma forma, abraçado a ideia do projeto. Agora, Verdade, verdade. Boa tarde a todos, né? Eu conheço o Robson, deve ter praticamente uns 10 anos, né? Mais ou menos, né? Através do nosso amigo Vinícius, que mora lá no meu prédio, né? Eu sou da área da saúde há 25 anos. E conheci o projeto, deve ter uns 4, 5 anos mais ou menos, né? Mas eu já conheço o Robson há bastante tempo. Abracei o projeto, achei o projeto muito importante para a população que é largada, tá? E a gente precisa dar um norte para essa situação. Qual é o norte do esporte mais inclusivo? É dar qualidade para os alunos, para os familiares, para os pais, para as mães, entendeu? Então, nós abraçamos esse projeto junto com a doutora Débora e o Robson, que é o autor do projeto, né? Ele é o cabeça, é o centro do projeto, né? Então, eu tenho orgulho de participar desse projeto aqui, tá? pegando um pouco do projeto, você acabou começando ele inspirado lá na aula do basquete, lá do menino, ou tinha outro assunto por trás, outra vontade por trás para você criar esse projeto aí? Como é que veio isso para você? Na verdade, assim, para mim até foi uma surpresa muito grande, que minha área sempre foi a parte de performance, né? E como o Vinícius, quando eu entrei na academia para dar aula na companhia atlética, ele sempre ficava do meu lado, né? Perguntando as coisas e participando das aulas. E sempre falava, né? Como eu já disse, o sonho dele era ser para-atleta. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu falei, vou ajudar o Vinícius. Aí fiz o curso, né? Aí fiquei voluntário da Fundação Americana por 10 anos e me descobri. Dei uma 360 na minha vida aqui da performance, fui para aula na área de inclusão, mais específica para deficientes intelectuais, né? Você acha que teve algum caso ou história que te marcou além de ser o do Vinícius, ou vocês três nesse caso, de alguma família, uma pessoa que participou do projeto ou que vocês conhecem que marcou vocês? O que me marcou foi assim bastante, foi no início do ano passado, né? Que eu falei para o Alex. Uma mãe me ligou, né? Falando do projeto, querendo se inscrever, e ela me contou a história do filho dela. O filho dela é paralisado cerebral, né? Cadeirante. E na mesma hora eu liguei para o professor, que é meu amigo, que me ajuda até hoje dentro do projeto, na parte de esporte. Falei, Fernando, porque a gente ainda não tinha recebido nenhum cadeirante, né? Falei, vamos tentar incluir ele, vamos comprar uns materiais para tentar fazer o máximo de inclusão dessa criança. Aí a mãe foi lá no sábado, participou e beleza, a gente fez o trabalho com ele, né? Ele participou junto com as crianças, né? Do jeito que a gente conseguiu, né? E eu até me lembro que eu sou flamenguista, fui assistir o Flamengo e Vasco, estava tomando chopp no recreio, e a mãe mandou um áudio, era 6 horas, no início do jogo. E nesse áudio ela começou a contar a história, um pouco, né, da história, e pedindo desculpa porque ela pré-julgou o projeto, porque ela já tinha passado por vários projetos, e o filho dela nunca teve a inclusão verdadeira, né? Que tratava o filho dela, como ela colocou no áudio, como fosse um boneco. E pela primeira vez ela queria pedir desculpa, né? Aí me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Pela primeira vez o filho dela foi incluído de verdade. Então nesse dia eu tomei um gole de chopp, comecei a chorar igual a criança e fui para casa. Aí liguei logo pro Alex, tô me sentindo aqui, cara, muito mal, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa pela essa criança. Então foi foi o dia que mais me tocou dentro do projeto. Eu me senti muito fraco perante a situação, entendeu? E ela prejugou porque ela já passou por vários projetos e o menininho ficava encostado na parede sem nada. E a gente deu uma qualidade, né? A gente deu uma qualidade para que ele tivesse a inclusão e fosse um trabalho feito, né, da parte
motora também, da parte de inclusão com as outras crianças, né? Foi o que mais me tocou. Em relação a... O que vocês acham que falta para as pessoas com neurodivergentes no Brasil e para todos esses que vocês hoje estão trabalhando? Eu acho que tem que se ter uma sensibilidade. Assim, eu acho que o conceito de consciência é um conceito muito difícil, mas eu acho que a gente precisa estimular a sociedade a ser sensível a algumas temáticas, né? O que vai demandar, refletir em políticas, em acesso, em estratégias de cuidado, que é um dos desafios. A gente tem pouca sensibilidade, né? Assim, e aí, em cima até um pouco do que você perguntou anteriormente, eu acho que o projeto ele tem alguns marcos toda vez que eu participo. Eu acho que eu não narraria nenhuma situação especial, porque parece que o afeto é genuíno. E aí o fato de ser genuíno nos coloca ali a olhar e falar assim, nossa, as pessoas precisam de tão pouco, e às vezes a gente acha que precisa de muito. E estar disponível, estar pensando acolhimento, pensando estratégias, pensando serviços públicos que possam alcançar essa população e ofertar oportunidade. Assim. A gente hoje, em vários segmentos, a gente tem demanda represada de acesso a serviços e esse é o grande desafio, né? A gente tem hoje uma demanda que é crescente, né, da neurodivergência, das patologias associadas a isso, e a gente tem poucas oportunidades de poder dialogar sobre a oferta de serviço com relação a isso. Então, acho que esse é um ponto que chama a minha atenção, né? Eu não tenho um marco específico, mas eu acho que é o fato do afeto ser genuíno nesses encontros, no sorriso de uma criança que está ali, em muitos momentos, numa situação, né, de vulnerabilidade, que a gente está ali e oferta um cuidado, oferta oportunidade. Então, eu acho que é um pouco disso. E aí, quando o Robson resgata, né, a história que marca ele, fala de uma oportunidade, né? Eu acho que pensar hoje a neurodivergência é pensar em oportunidade de inclusão, oportunidade de potencializar serviços de qualidade para essa população e que essa população possa ter acesso a espaços que às vezes são silenciados pela falta de oportunidade. Vocês acham que hoje as famílias estão desassistidas? Muito, né? Esse é um desafio, né? Porque quando a gente pensa no cuidado, a gente pensa sempre ou em quem está doente ou quem precisa mais. Sim. E, na verdade, a gente precisa de um cuidado muito maior do que esse. Tem alguns jargões, dentre eles o cuidar de quem cuida, que parece que está fácil cuidar de quem cuida. Não é tão simples cuidar de quem cuida. É um desafio cuidar de quem cuida, porque para a gente cuidar de quem cuida, a gente tem que entender o que o cuidador precisa. E, às vezes, a gente acaba centralizando o cuidado no agente que está ali dentro do projeto, especificamente. Então, a gente sempre tenta, no desenho do projeto, ofertar esse cuidado, né, para essas famílias, estender esse cuidado para além daquele sujeito que está ali, do jovem, da criança, do adolescente que está participando do projeto, mas potencializar esse cuidado também de quem está cuidando, né? Como é que essa pessoa se sente? Em muitos momentos, existe um esgotamento significativo desse grupo que é o cuidador. E poucos são os espaços que a gente pode estar ofertando esse cuidado, porque é muito represado a demanda com relação a isso. Então, acho que esse é o desafio. Mas esse represado é porque já está aí, está vindo uma quantidade grande, ou o pessoal não conseguiu atender e vai acumulando? Em todos os sentidos, porque tem pouca oferta para o cuidador. A gente tem oferta, às vezes, para a pessoa em específico, não para o cuidador. Geralmente, os serviços eles são pontuais. Se a gente pensar a lógica dos atendimentos, boa parte é ambulatorizada. Você atende individualmente e aí encerrou aquele atendimento, você não oferta um serviço de cuidado para além disso, né? Para esse grupo, para as famílias, né? Pensar a própria dinâmica da família, quem é o principal cuidador, se é a mãe, aí tem uma questão de gênero que envolve isso, o lugar da mulher dentro dessa dinâmica do cuidado. Se é o pai, como é que esse pai pode estar ali contribuindo também nessa construção desse cuidado. Eu acho que é represado por vários motivos. Deles que a gente não tem oferta de serviço que alcance essa população, e quando tem, não dá conta do tanto de situações que a gente precisa ofertar de cuidado com relação a isso. Puxando um pouco mais para o projeto na prática, como é que funciona em si, na prática, o esporte mais inclusivo? A gente tem 2 momentos. Tem um momento que é o momento, né, para o participante, que é a criança, o adolescente ou o jovem que está ali vinculado às atividades de esporte. Então, tem todo um cuidado de entender a história dele antes de chegar ali. Quem é esse jovem, quem é essa criança, quem é esse adolescente que está chegando, para poder, ao mesmo tempo, identificar ali habilidades para que ele possa participar das atividades físicas e dialogar um pouco com a clínica que ele possui. E uma parte que é para as famílias, que vai desde o momento de uma atividade de escuta e de reflexão sobre o que é cuidar de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa com autismo, de uma pessoa com algum tipo de comorbidade, como é que a gente cuida disso,
né? Como é que é o zelo desse cuidado, mas, ao mesmo tempo, potencializa espaços para relaxamento, para uma sensibilidade de escuta, pensando atividades que são de práticas integrativas de cuidado, de práticas terapêuticas dentro do grupo da equipe multi, da equipe médica. Que tipo de atividades são feitas, assim, que a gente pode se listar aqui para quem está acompanhando a gente? Para as famílias ou para... Não, a gente geral? pode falar um pouco de cada um. Então, Tanto do esporte, o esporte quanto para as famílias, o a gente, Robson para o pode. pessoal entender um pouco mais. A ideia aqui sempre é a gente fornecer informação para quem ainda não conhece, entender como, depois a gente vai falar como participar, entre outras coisas. Então, a parte esportiva, né, nós fazemos 10 modalidades esportivas, né? O basquete, que é a minha área, o vôlei, futebol, natação, ginástica artística, bocha. Me ajuda aí, que muita coisa eu esqueço. Handball. Futebol não tem? Futebol, falei. E dependendo da complexidade, né, da criança, né, do jovem, a gente faz também a parte de desenvolvimento motor, né, de psicomotricidade das crianças, né, porque são 3 níveis, né, de TEA, e é bem voltado, né, para nessa situação aí das modalidades, né, e das crianças com a complexidade maior, a gente faz o trabalho de desenvolvimento motor e psicomotricidade. E antes de você falar desse outro lado das famílias, como adaptar tudo isso para cada estilo de pessoa e para cada pessoa e em esportes tão diferentes? Então, Eu estou perguntando porque eu não tenho muita noção. Sim. Então, o que acontece? A gente sempre tem o acolhimento das famílias, a gente faz uma anamnese, tem um primeiro questionário, depois do questionário uma anamnese, né? Tem todo o conteúdo do assistido ali, e a gente vai dividindo por exemplo, vou citar o basquete, o basquete, que é sempre o meu foco, né? Então, dentro dessa fundação, tem o desenvolvimento do basquete propriamente dito normal, e para as crianças que têm uma complexidade maior de desenvolvimento motor, né, mais debilitada, ela não vai fazer o gesto motor normal, não vai fazer o jogo normal. Elas vão caminhar até uma cesta de uma altura, né, menor, e vai colocar a bolinha ali, entendeu? A gente tem vários tipos de adaptações para todas as atividades esportivas, entendeu? Então, independente do grau de complexidade da criança, a gente consegue assistir, colocar a criança para participar dentro das modalidades esportivas, né? Com relação às famílias, a gente tem um trabalho direcionado tanto para atividades de roda de conversa, que são atividades horizontais, que têm por característica a troca entre as famílias, para que elas possam compartilhar um pouco as experiências. Tem atividades vinculadas às práticas integrativas, né, que são atividades de auriculoterapia, atividades de relaxamento, são atividades que, de alguma forma, auxiliam muito essa questão do cuidado. E tem as atividades de grupo já com foco mais no campo das terapias, né? A gente ainda não tem atividades individuais para todo o bloco de pessoas assistidas pelo projeto, por conta da própria dinâmica, né? É um projeto que conta com um trabalho voluntário. Então, a gente tem ali algumas atividades que são planejadas para dar conta dessa equipe que a gente tem, que é uma equipe de voluntários. Então, tem tanto atividades vinculadas ao escopo do relaxamento, e a boa parte das atividades estão vinculadas a atividades em grupo. Até porque a gente ainda não consegue ofertar atendimentos individuais em todos o desenho do projeto. Duas dúvidas. Quantas pessoas tem hoje, pessoas sendo atendidas, quantos voluntários, e para quem quer ser voluntário, qual o canal de informação que a pessoa procura? A gente hoje deve ter aproximadamente em torno de 200 a 250 famílias assistidas pelo projeto, e aí a gente fala em Jacarepaguá e em Santíssimo, incluindo as duas localidades em que o projeto acontece. E aí, quando a gente fala 250, lembre-se, né? 250 crianças assistidas, mais as famílias. As famílias. Dá 1.000 pessoas, mais ou menos. É um número bem variável. Um trabalho totalmente voluntário. E a gente hoje conta com aproximadamente 20, 25 pessoas voluntárias
ativas, né? Porque também tem isso, tem os voluntários, aí tem os ativos e os inativos. Então, inativos tem mais, né? Tem um pouco mais ativos, a gente tem um grupo um pouco menor, mas oferta qualidade, né? Assim, tem ofertado qualidade e se disponibilizado a participar disso. O que o esporte realmente muda nessas pessoas que a gente consegue assim detectar que é tão... Eu acho que é o potencial de fala, o potencial de convivência, a construção de autonomia, entre o próprio grupo e construir uma identidade. Na verdade, você constrói uma identidade que é coletiva, e essa identidade ela se dá pela relação com o esporte. Vocês acham que existe uma evolução que é visível para todo mundo assim? Você consegue diferenciar quem está participando do projeto visivelmente? Sim. Conseguimos, a gente até já a gente coloca como... A gente tem alguns atletas que a gente chama de atleta líderes, né? Que eles que são os monitores dos professores de educação física, que eles comandam a criançada, né? As crianças, os jovens, entendeu? E eles têm essa questão de liderança entre eles. E os assistidos respeitam esses alunos líderes, né? Isso é muito importante. Quais são os resultados que a gente poderia falar aqui que seriam mais emocionantes ou assim que geraram mais impacto? Todo mundo quando olha, porque às vezes, que nem você deu o exemplo dessa mãe, ela gera um impacto que às vezes faz outras pessoas entrarem no projeto ou faz mais pessoas olharem para isso. Ô, doutor, eu acho que eu vejo essa abertura que ele deixou aqui para a gente. Nós tivemos um exemplo daquele paciente eu nem sei de onde que foi. Não tinha um conhecimento de tratar o filho. Da medicação. Da medicação. Ele não entendia como chegar no filho. Não fala, 3 anos de idade. E aí chegou para a gente uma situação... Cara, o cara falou assim, esse é o projeto? Olha como é que é, olha a situação que o projeto leva. Sabe? Não, então, é por isso que às vezes é o que você está falando. Você doa uma... Vou fazer puxar aqui, mas você doa 1 hora. E às vezes muda tanto na vida da pessoa, de alguém, ou de alguém no processo, que algumas outras pessoas olhando para isso olham e falam assim, pô, eu tenho condição de doar 1 hora. Que às vezes, quando você olha num todo e você olha no projeto inteiro, todo mundo vai lá e acaba... Não disso, mas acaba sendo sugado, no bom sentido de mais horas. Mas se é aquilo que eu estava falando aqui no programa anterior, que se eu tiver 1000 pessoas, cada um der 1 hora, eu já consigo atingir. O lance às vezes, ter as 1000 pessoas, ter pessoas nesse círculo. Então, quando eu pergunto isso, é até para as pessoas que podem estar vendo a gente e querem ajudar, né? Sim. Como elas podem ajudar, e às vezes é com hora, às vezes é com outras coisas, aí eu não sei esse lance. E também o lado de outras pessoas de verem essa evolução e ajudar, porque deve ter alguma coisa que precise ajudar financeiramente. Sim. E outras coisas, porque esses projetos, querendo ou não, tem um movimento que precisa ter um custo, não de vocês em si, mas um custo para poder montar. E aí eu vou emendar outra pergunta. Vocês têm estrutura própria onde acontece tudo isso? Você falou natação, basquete, futebol, futsal, não sei aonde? Então, o iniciozinho foi bem, entre aspas, assim, complicado, porque eu fazia em praça pública, né? E fui enxotado de algumas em praças públicas, né? Então, hoje em dia a gente está numa igreja, né? Que o pastor cedeu, e lá é menorzinho, a gente... Mas pode falar o nome dele aí, agradecer. O pastor Elias, nossa gratidão, né, que nos recebeu, porque foi até numa situação que a gente também perdeu um espaço, e ele nos acolheu. E lá a gente faz o trabalho, lá como é pequenininho, a gente não consegue desenvolver as modalidades esportivas. Então, a gente faz a parte mais de psicomotricidade, né, dos circuitos funcionais, né, aí dá para fazer o atendimento das famílias, né? E lá no Campestre, como é um clube muito grande, né, agradecer também ao presidente Lorival, lá a gente tem uma estrutura completa para o projeto, né? Lá tem um ginásio com 2 quadras poliesportivas, temos piscina, temos campo de futebol, temos a estrutura para a equipe multi,
consultórios para os médicos, temos restaurante, lavanderia, parquinho para as crianças. Então, no Campestre, a gente consegue desenvolver o projeto na sua plenitude, né? Mas sempre foi assim, ainda o projeto é voluntário, né? Sempre saiu do meu bolso, desde as praças públicas e até hoje, né? Mas hoje eu conto com a ajuda do Alex e com a ajuda da doutora Débora, né? E de outros voluntários também, né? E quem quer ser voluntário, como é que funciona? Os voluntários podem entrar diretamente no nosso Instagram, que Pode falar aí. Tem Esporte Mais Inclusivo, tem um link, vai abrir o link, tem um WhatsApp que vai ser direcionado e lá eles podem mandar currículo e independente da questão profissional, é o que eu sempre falo, é querer ajudar, é estar lá para ajudar. Eu sempre falo para os meus voluntários que eu tenho certeza que eles sempre vão sair melhor do que entraram naquele dia lá de projeto, entendeu? E além dos voluntários, qual outro tipo de ajuda que o pessoal pode dar? Tem alguma coisa específica de material de esporte, doação, estrutura? O que hoje poderia ajudar? Isso aí é um momento aberto para vocês, de repente, falarem para quem está acompanhando o projeto e chegarem em outras pessoas. Alex, pode ir. Cara, eu acho que é livre, né, cara? Primeiramente, a pessoa tem que vir de coração, né? Tudo que vem de doação para a gente é de coração. Não só a pessoa, mas como material também, né? Então, a gente precisa de material esportivo, como bola, cone, escadinha, tudinho. Arco, bambolê, brinquedos. Só para vocês entenderem, lanchinho, né? Para café da manhã. Tudo. Nós vamos fazer a Páscoa, né? E hoje nós estamos correndo atrás de parceiros para poder fazer doação justamente de caixa de bombom, ovos de Páscoa, balinha, o que for. Isso já ajuda muito o nosso projeto, tá? Isso aí para hoje. Para ontem. Não, Hoje, claro. Não, eu digo para hoje assim. Mas o contínuo normalmente é o quê? Material ligado ao esportivo, tem alimentação. Tem alimentação. A gente conta com vários hortifruti, a gente liga, né? Para poder pedir. Também. Né? Não tem parceiros fixos? Não tem. Não tem. Nós não temos. E nenhum? Nenhum parceiro. Zero. Sai tudo praticamente do nosso bolso. Aí, às vezes, a gente arruma uma caixa de banana, uma caixa de maçã, uma caixa de uva, busca num lugar, busca no outro. E aí a gente tem essa dificuldade, que não é dificuldade da gente, né? A gente só sai mais cedo de casa para poder recolher, para poder levar para as crianças. E nada descartável, entendeu? A gente sempre frutas que são colocadas para ser vendidas. Porque teve gente que queria dar frutas para a gente que seriam descartadas para levar para as crianças. E nós negamos essa situação, que não tem necessidade disso. A gente prefere tirar do bolso, mas deixar as crianças ali com pouco que nós temos, mas bacana, entendeu? Nós temos um parceiro que todo último sábado, né, que o projeto acontece no Campestre, ele Fábio. ajuda com... São dois, na verdade. O Fábio Spinato, né? Ele ajuda com a parte de refrigerante, parte de biscoito, água, né? E o Denis, que é meu amigo pessoal, foi atleta de basquete também, ele tem uma confeitaria Cúfora aqui na freguesia, e ele sempre faz o café da manhã para os assistidos. E a cozinha do Campestre também, E a cozinha do Campestre, com as senhorinhas do Campestre lá, faz o café da manhã também especial. Pãozinho, bota bolo pra gente, as crianças adoram os bolos de chocolate dela. Falando um pouco do outro lado, o impacto nas famílias, como que as famílias chegam até vocês? Muito chega de demanda livre, né? Ou por contatos, conhece alguém que já está participando. E aí você falando disso chama a atenção o fato de que eu tenho percebido nas atividades, né? Assim, de como algumas mães mais antigas que estão no projeto há mais tempo, né? Sim. Elas têm um protagonismo importante nesse feedback positivo do que a gente tem construído. Eu acho que elas também são, na verdade, multiplicadoras do projeto. Assim, elas acabam contribuindo para que essa demanda tenha chegado de uma forma mais rápida e mais célere. Assim, eu acho que isso é o fato de que essas mães elas estão dando valor ao que tem sido ofertado e eu acho que isso tem reproduzido de forma positiva, né? Então, a boa parte da demanda chega de demanda livre. Vi os canais oficiais hoje que a gente tem, que é o Instagram,
ou o contato de alguém, ou a gente realmente divulgando de forma espontânea. Em alguns lugares a gente acaba divulgando, fazendo alguns contatos, e eu acho que isso tem sido a porta de entrada para esses grupos principal. O projeto, vocês acreditam que ele só muda a pessoa ou ele acaba mudando a família inteira? Eu acho que assim, acho que tanto o Robson como o Alex também, acho que a família muda, porque o que eu acabei de falar, né? A família meio que tem comprado e abraçado o projeto. A ideia. Eu acho que isso fortalece não só o que a gente tem feito voluntariamente, mas fortalece uma identidade de que é possível construir algo diferente. Então, vocês acham que existe sobrecarga emocional dos responsáveis? Muita coisa. Não dá nem para aprofundar, senão a gente vai começar a entrar em sofrimento. Mas existe porque existe pouco espaço de fala, existe pouco espaço de escuta, e eu acho que isso é o grande desafio hoje, né? A gente vive uma sociedade muito acelerada, então as pessoas não estão muito disponíveis para escutar, não estão muito disponíveis para acolher. Então, quando elas chegam num lugar e elas têm a oportunidade de trocar com outras mães que têm um problema similar, isso muda um pouco esse lugar de fala e a própria construção de uma resposta à história que elas estão edificando no dia a dia. Então, acho que é um pouco disso. Tem duas perguntas um pouco mais aprofundadas, mas qual é o custo real de um projeto assim e o que impede mais projetos como esse de existirem pela visão de vocês? Eu posso responder a segunda, porque esse negócio do orçamento eu vou deixar para o Não, eu também posso responder a segunda. O que acontece? Eu sou da saúde. Não é real Não, em dinheiro. não. É o que ele custa e temos. Não é só dinheiro. Nós temos porque tem tempo, tem um monte. Assim, que às vezes o dinheiro, tem gente que tem. Não adianta você botar o dinheiro e não ter gente para tocar. Sim, não ter centralizar. Ter a cabeça propensa, porque nem todo mundo, às vezes, está adaptado a poder viver isso. Não no sentido de tempo e tal, mas emocional. Tem todo um processo, além de conhecimento, todo, assim, só é fácil, como diz outra, é igual o número, só é fácil no papel, no papel ele aceita tudo. Tu bota o número, R$1 milhão, vai. Então o papel aceita tudo, mas quando a gente vai botando na vida real e tudo, o que acontece? Você tem que ter pessoas disponíveis, você tem que ter tempo, você tem que ter dinheiro, você tem que ter vontade, é o que ele falou. Você tem que ter um cuidado, porque você está tratando engloba muita coisa, tem sensibilidade e outras coisas. Então, quando eu pergunto o que custa, é que vocês abdicam um pouco da vida pessoal de cada um e todo mundo que está envolvido de outras coisas. Então, assim, isso passa todo num processo. Então, quando a gente fala isso aqui, é para que as pessoas que estão vendo, elas consigam olhar o outro lado. Porque, querendo ou não, eu dou um exemplo como é o shopping. O shopping, a gente olha aqui e tudo que a gente está fazendo, a gente está usando a internet. Hoje, teoricamente, a gente está gravando. Mas num dia normal, tu está em casa, 1h da manhã, tu está na internet. Aí o pessoal, mas não deveria trabalhar. Mas eu pergunto assim, você acha que se não tivesse alguém trabalhando, como é que tua internet estaria funcionando? Sim. Como é que tua água funciona? Então, é mais ou menos o lado de vocês. As pessoas vêm. Muita gente quer ajudar, não sabe como, ou não tem coragem de ajudar, eu digo de meter a mão. Mas, às vezes, essa pessoa ela pode ajudar de um outro jeito, que não vai deixar ela num certo assim, numa sinuca de bico, mas ela vai ajudar. E aí é mais gente que está ajudando. Então, esse outro lado, quando eu pergunto o real e tudo isso, é no sentido de o que ele impacta para que as pessoas vejam quantas horas, que nem se falou, são 25 pessoas, dispõe de tanto tempo, todo esse lado que as pessoas não conseguem ver ali no estalo do evento. Eu acho que isso envolve compromisso, assim, né? Eu acho que a gente fala assim, eu estou disponível. Eu acho que quando a gente assume esse compromisso de estar disponível por uma causa, eu acho que isso edifica a nossa alma, enquanto sujeitos. Então, eu entendo que é um compromisso que vai além ali de uma hora limitada. Às vezes, a gente passa horas conversando, discutindo, às vezes discutindo o que vai ser feito e como a gente vai fazer. Então, acho que é um pouco esse compromisso que gera um pouco esse ônus, assim, dessa responsabilidade de estar ali, saber da responsabilidade desse compromisso, né? O fato da gente se dispor a acolher exige um compromisso nosso, e eu acho que isso gera um tensionamento, que aí é isso, né? Assim, de estar muito tempo, às vezes, discutindo, de às vezes estar horas e horas discutindo o que vai ser feito, Dias, ou né? pensando o que vai ser feito, pensando como é que a gente pode articular para suprir uma demanda que aparece, uma intercorrência, uma situação de alguma criança do projeto que está com alguma dificuldade de acesso. Então, acho que são várias estratégias ali
que acabam gerando esse preço, mas eu acho que isso está muito vinculado a esse lugar nosso, assim, a forma que a gente se dispõe a participar e colocar esse projeto em prática, não só como uma ação de boa vontade, mas eu acho que vai além disso, né? Eu acho que tem um compromisso social que a gente ali se coloca disponível para atender. É isso? Vou entrar para o lado de parcerias e leis de incentivo. Eu queria saber como empresas podem participar, essa visão de empresas, para a gente levar para um outro lado de pessoas que estão olhando do outro lado e queiram participar de algum jeito, ou por lei de incentivo ou não, se vocês têm projeto ou não. Tem alguns projetos menores. Né? Agora, então? Na verdade, a gente começa com um projeto macro, que é o esporte mais inclusivo, mas, além da inclusão pelo esporte, a gente automaticamente constrói e edifica estratégias de construção de autonomia e de convivência. E aí, ao longo desse percurso, né, de discutir um pouco essas estratégias de inclusão, a gente viu um nicho que se tinha no sentido de pensar a inclusão para o mercado de trabalho. Então, a gente tem 2 projetos. Quer falar, Rob? Fala, Robson. Nós temos 2 projetos. Porque senão eu fico falando... Dentro desse do macro, que é o esporte mais inclusivo, nós temos 2 subprojetos, né? Melhor dizendo. Que é o... Autisteia, é o Autismove, né? E o projeto de acolhimento das mães, Cuidarteia. Então, o Autismove é para jovens, é como se fosse um jovem aprendiz, né? A gente faz toda essa leitura do jovem, né, para o mercado de trabalho, porque a demanda é muito grande e as grandes empresas não têm acesso a esses jovens, né? Eles, dependendo acho que por lei são 5%. Ele tem né? que ter uma participação. Então, e as empresas nunca conseguem chegar nesses 5% de inclusão, né, para esses jovens serem encaminhados, né, no mercado de trabalho. Mas hoje, sendo mais prático, vamos lá, qual tipo de empresa que estariam alinhados a esse trabalho de entrarem, de repente, no projeto de lei de incentivo de vocês? Qual tipo de empresa? É uma Sony, que tem a ver com coisa? É uma Nike, que tem a ver com o esportivo? Quais são os tipos de empresa que hoje podem ajudar no projeto? E quem pode? Qual tipo de visibilidade? O que traz para ela? A gente puxar um pouco mais claro para o pessoal que assim, não tem tanta profundidade no assunto. Eu, querendo ou não, eu já estou 10 anos nesse meio de projeto incentivado. Então, eu sei um pouquinho mais, mas para o pessoal que está assistindo a gente aqui, entender assim, eu tenho uma empresa que fabrica bola não sei aonde. Eu posso, de repente, ajudar. Eu não posso dar 1 milhão, mas eu posso dar R$1.000 de bola. É nesse sentido que eu estou querendo... porque, às vezes, e voltando nesse assunto, às vezes a pessoa tem 10 bolas em casa, estou dando exemplo, e não vai mudar para ela, que no outro programa eu falei disso aqui. E a gente estava falando da comunidade. R$50 para algumas pessoas é muito dinheiro. Mas tem para outras pessoas, R$50 é um lanche no McDonald's que o cara come 5 vezes na semana. Então, ele tirar R$50 na semana e dar um negócio para o evento de vocês ou para qualquer coisa, ou tirar uma cota, não vai mudar a vida dele, mas vai mudar a vida de muitas outras pessoas. E ele nem, que nem ela falou, ele nem se toca às vezes. Não está no raio dele de ação. Ou não tá, por quê? Né? Porque ele acha que precisa de muito dinheiro. Porque todo mundo fala o projeto eu preciso dar R$100 mil. E o cara vai falar, eu não tenho R$100 mil, mas ele tem R$1.000 em bola. Se você tiver 10 caras que tem R$1.000, são R$10 mil. Então, nesse sentido que eu estou tentando deixar mais claro para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, a gente não tem um nicho de mercado empresarial definido, né? Até porque... Deixa eu só corrigir. É que eu falei um pouco nisso por causa... Vocês falaram que tem projeto. E, normalmente, às vezes, projeto ligado ao esporte. São empresas ligadas ao esporte. Uhum. Projeto ligado à cultura. Por isso que eu perguntei. Sim. Eu entendo que deve ter parte fora do projeto, mas só para deixar um pouco mais... a gente não tem, lógico, que quando a gente pensa o esporte, ele acaba sendo um centralizador para a gente, até para pensar as empresas parceiras e pelo potencial de alcance também que a gente consegue. Mas a gente também não tem nenhum critério de exclusão para outras empresas que estejam interessadas em fazer isso. Até porque a gente faz uma análise de perfil para pensar essa inclusão. Então, se
se a gente identificar ali que é possível fazer alguma estratégia de inclusão, dependendo do perfil da empresa, porque também tem uma demanda da empresa, né? Sim. Qual o perfil de vaga que ela oferta e como a gente consegue edificar isso. Então, a ideia é centralizar, lógico, no esporte por conta da própria relação do projeto, mas outras empresas parceiras é possível a inclusão de estratégias em conjunto. Continuando, vamos falar um pouquinho do Brasil com a inclusão. O Brasil fala muito em inclusão, mas pratica pouco. Você acha que por... Não entrando na política, mas você acha que a gente não tem estrutura geral? Você acha que falta um pouco de boa vontade ou de conhecimento? O que vocês acham que acaba faltando? Dãozinha, né? Dando tchau. Ela teve no projeto. Ela teve no projeto. Teve lá no projeto. Ela estava dando tchau. Legal. Então, eu acho que a gente ainda conta com muitas iniciativas individuais num país tão diverso. Acho que a gente pode construir outras estratégias para além dessa... Para além desse lugar, sabe, da iniciativa individual. Eu acho que a gente hoje tem uma demanda significativa que exige construir estratégias de inclusão e que a gente ainda identifica muito de uma forma muito silenciada que essas demandas são que essas respostas são individuais ou de boas iniciativas ou de iniciativas individuais. A gente podia ter fomentado, né, políticas públicas de maior alcance para essa população, mas o que a gente ainda percebe são iniciativas individuais que tentam suprimir uma ausência, né, de resposta coletiva pelo poder público. Mas você acha que eles são raros porque falta dinheiro ou porque ainda não... ou porque é muita quantidade? Porque, assim, eu já ouvi falar que os neurodivergentes e as categorias, eles tiveram um crescimento muito populacional assim, querendo ou não, a política pública ou privada não conseguiu se adaptar, não investiu o suficiente pensando nisso. Então, querendo ou não, a gente vai ter vamos dizer, um crescimento acelerado até o pessoal se adaptar. Querendo ou não, a gente está, vamos dizer, trocando o pneu enquanto está acontecendo. Isso. Mas, vocês olhando para frente, eu tenho visto cada vez mais projetos e pessoas buscando. Não sei se é porque eu estou no meio, mas eu vejo do que se eu olhasse há 10 anos atrás, quando eu conheci, você contava 2 projetos. Hoje eu vejo 30, 40, 50. Então, assim, eu acho que está mudando. Claro que, como a gente falou, além da parte financeira, eu vejo sempre que tem que ter uma dedicação além, que é o que você falou, é um compromisso. E, às vezes, isso ainda não está intrínseco na maioria das pessoas. Eu acho que hoje a gente tem uma visibilidade do tema, né? Assim, acho que há alguns anos ele foi silenciado ou talvez não foi tão abordado e automaticamente, quando a gente ganha essa visibilidade, a gente também consegue construir e edificar respostas. E aí pode ser na lógica individual, pode ser na lógica do poder público, mas eu acho que esse é o momento. Hoje a gente tem falado mais sobre isso, pensado mais sobre como dialogar e como construir estratégias de inclusão para determinados grupos sociais. Então, acho que isso é um pouco reflexo de como a visibilidade do tema ganhou destaque nos últimos anos e, ao mesmo tempo, demanda também um aumento de oferta de serviço, tanto no público quanto no privado, para atender esses grupos que estão em busca de serviço, de atendimento. Olhando um pouco para o futuro do projeto, onde vocês querem chegar com ele? Olha, acho que a gente tem caminhado bastante. Acho que o projeto já saiu da Zona Oeste, tem ganhado outros espaços. Nós estamos fechando uma parceria com uma universidade, né? Também, na Praticamente Baixada. Duas, né? São duas, né? Na verdade, são duas, né? mas falta assinar os termos, né? Somos procurados também em outros estados, querem conhecer. Fazemos algumas meetings, né, para apresentar o projeto. E o nosso sonho, né, o meu, que eu estou desde 2008 nessa de praça em praça, hoje a gente tem, né, um clube que dá totalmente a estrutura, né. A gente tem também a possibilidade, eu tenho a parceria do Vasco também, um dia se a gente conseguir com um projeto incentivado, eu tenho, né, a assinatura do Pedrinho dentro do projeto. E o nosso sonho é o Brasil todo, entendeu? A gente colocar o esporte inclusivo. Na realidade, nosso sonho é virar projeto de lei, porque o nosso projeto
tem uma diferença dos outros projetos. Se você for analisar bem o nosso projeto, nós temos vários médicos. E os outros projetos, assim, são colocados em praças públicas, aí vem só o esporte, não tem aquele acolhimento da família. Então, nosso projeto se tornou uma situação que a gente tinha 35, 70, 150, passou de 250 famílias. Então, a gente vê a diferença do nosso projeto, entendeu? Entendi. Então, um dos sonhos você acha que é virar projeto de lei e ele acha que é virar vocês já se consideram uma referência nacional, talvez? Eu acho que, não vou dizer assim, porque eu acho que gera um impacto. Verdade. Talvez eu usaria um outro termo. Eu acho que, nesse momento, não é um impacto que a gente projeta, eu acho que é a relevância. E aí reconhecer a relevância do tema, reconhecer a relevância de um projeto que pode mudar a história de vida de muitos sujeitos que não têm acesso, isso acho que já é de grande valor dentro da dinâmica do que a gente construiu, né? Como é um trabalho voluntário, eu acho que isso já é um destaque fundamental. E se a gente conseguir alcançar, né, tanto projeto de lei quanto várias unidades pelo Brasil, isso é fruto de uma construção coletiva, de um compromisso da sociedade também, em olhar para a temática e fazer valer um compromisso social que a gente está tentando construir. Acho que é um pouco disso. Uma outra coisa que eu queria pedir, a gente vai ter um evento aqui que é no shopping, eu queria que vocês falassem um pouquinho dele. Aqui no shopping foi bem que né? Porque nós vimos a Débora, na verdade, viu um anúncio, né? Que o shopping está emprestando os abafadores para as crianças neurodivergentes andarem no shopping. E ela ligou para mim e para o Alex e falou: vocês não querem passar lá no shopping, não, para tentar conversar? Aí viemos aqui, conversamos com a secretária e ela passou o contato, né? Aí a Débora, né, conversou com as pessoas responsáveis, aí marcamos uma reunião e fechamos o autismo no dia da conscientização, o mês da conscientização do autismo, né, que vai ser em abril. A gente vai estar em 3 domingos aqui. Né? Começando a partir de qual data? 12 e 19, depois do domingo de Páscoa. 12, 19 e 26. Das 9 às 11. No Parque da Magia, para as crianças. E ao lado do Parque da Magia nós vamos ter uma estrutura para recepcionar também as famílias. Pegando esse outro lado, então, assim, querendo ou não, acabou trazendo bons frutos aqui no shopping. Qual a expectativa de vocês com isso, além de pessoas, aparecer para outras pessoas isso e tentar trazer mais parcerias e coisas nesse sentido, correto? Sim. Correto. E para quem quiser participar dessa ação, tem alguma coisa? Existe alguma coisa para ajudar? Como é que... Na verdade, ou vocês já tem tudo pré-setado, funcionando e... Sim, a gente já tem uma estrutura, o shopping também vai arcar com os materiais, vai nos ajudar com essa estrutura, né? A parte da inscrição é feita pelo aplicativo da Multiplan. Se eu não me engano, vai ser a partir do dia 2 de abril, né? Ou quem quiser já antecipar, pode fazer a inscrição diretamente no nosso Instagram, que lá tem os links, tem os pode canais. Falar qual é o arroba? @esporte mais inclusivo. Então, pessoal, vocês que querem participar da ação, a gente vai estar deixando o endereço da Multi. Tem o arroba do Esporte Mais Inclusivo para vocês. A gente está chegando nos finalmente aqui. Eu queria agradecer vocês por terem participado aqui e pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está acompanhando a gente e para quem quer participar, e para quem acompanhou o papo. Às vezes a gente sempre tenta dar espaço para todas as áreas aqui. Então, gostaria que vocês deixassem uma... Ele tem uma fala própria. Na verdade, eu vou fazer só fazer um ensaio em cima da fala que vai vir depois, né? Que eu acho que assim para a gente pensar em inclusão num país marcado por uma diversidade gigantesca, a gente tem que tentar reconhecer que esse conceito depende de cada um de nós. Assim, pode ser diverso, mas se eu estou disponível a incluir,
a lógica é possível mudar. Então, acho que a inclusão ela acontece a partir do momento que a gente passa a reconhecer a necessidade de incluir. Se a gente reconhecer essa necessidade, eu acho que a inclusão, a diversidade, ela muda o tom dentro de uma realidade totalmente diferenciada. E aí, Alex? Eu acho que ninguém anda sozinho, né? Todo mundo anda de mão dada. Primeiro, eu agradecer ao Papai do Céu e todos vocês aqui. Eu acho que juntos nós somos mais fortes. A realidade é essa. E você? Eu sempre falo, né, sempre nos finais das nossas aulas, né, de final de semana, foi algo que me tocou né, há quase 15 anos, né, essa essência do Vini, né, junto comigo, porque o Vinícius é meu aluno e meu amigo até hoje. Ele joga basquete comigo, com meus amigos de basquete. Na verdade, ele joga até mais do que eu, ultimamente, né? E o que eu sempre costumo falar é o seguinte, que as pessoas que vão no projeto, né, tanto as pessoas que estão conhecendo o projeto, quanto os nossos voluntários, que eu tenho certeza que eles vão sair muito melhores do que entraram. Essa é a minha visão. Então, gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Vocês querem deixar mais algum recado, rede social, link, alguma coisa assim? Cara, se alguém precisar de alguma coisa na nossa área, lá do nosso projeto, na área da saúde, é alexsales.saúde, meu Instagram, tá? Fica à vontade, tá beleza? Então, alexsales.saúde, pode procurar um amigo aqui que nós estamos à disposição, tá bom? Acho que é isso. Quer falar? Não, acho que é isso. O meu é @canal Saúde Mental. O meu é rank_MVP, né? E @esporte mais inclusivo. E que também queria fazer que a gente esqueceu, né? Que é importante isso. Um apoiador nosso, né? Eu vou falar que é o Dr. Edmundo Santos Silva, que é ex-presidente do Flamengo. Sim. E já gravou aqui com a gente. E a gente tem um artigo semanalmente, né? Escrito na tribuna da imprensa. Escrito pela Débora, né? Com apoio nosso, meio do Alex, né? E do Esporte Mais Inclusivo. No jornal Tribuna da Imprensa. Agradecer ao doutor Edmundo aí pelo apoio. Pessoal, vocês estão acompanhando a gente. Curta, compartilhe. A gente vai estar no Spotify, no Apple Music, no YouTube. Gostaria de agradecer vocês sempre por estar acompanhando a gente. A gente vai deixar a descrição aqui deles no canal, vai deixar os arrobas, quem quiser participar. A gente, na nossa página, depois a gente vai fazer um videozinho aqui com eles para botar as datas aqui e agradecer sempre por você estar acompanhando a gente. Até logo, pessoal.